Segunda Reis, capítulo 5, versículo 13. Quem está comigo aí? Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa, o que, igreja? Quem está comigo aí? Alguma coisa? Difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpa. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, por esses valentes que vieram aqui, porque começou a chover e tendência da gente ficar em casa, mas eles vieram porque realmente é muito importante estarmos aqui. Agora fala ao coração de cada um, Espírito Santo. Já te louvamos, ó Deus, já entregamos nossas ofertas. Agora, Espírito Santo, fala fortemente conosco. Diga comigo assim, igreja: Espírito Santo, fala forte comigo nessa noite. Toca na minha vida. Eu quero ser melhor para ti, em nome de Jesus. Amém? Essa história é uma história muito conhecida desse homem que era um comandante do exército do rei da Síria. Diz que era um homem, um grande homem, com muito conceito, porque o Senhor deu muitas vitórias. Ele era um herói de guerra, um homem bem sucedido, um homem que onde ele estava, ele ia bem. Era um estrategista de guerra, e ele tinha um conceito muito grande diante do rei da Síria, porque as guerras que ele empreendia, ele estava ganhou muitas guerras, inclusive contra Israel, o próprio Israel. Só que tem um porém, esse porém que é complicado, né? Ele era um homem leproso, um homem que não podia ter contato com as pessoas. Imagina isso, um homem que conquistou muitas coisas, muitos bens, muitas vitórias, um homem que onde ele estava a coisa ia bem, onde ele estava era quase garantida a vitória ali, porém era um homem de um relacionamento restrito com pessoas, devido à sua enfermidade, devido à sua lepra, né? E aí ele traz para dentro da sua casa uma menina para trabalhar ali, para servir a mulher dele. E aí a menina fala assim: olha, se você conhecesse lá em Israel, existe um profeta, existe um homem de Deus, e se você chegasse perto dele, seria curado. Então aquilo desperta o homem. Então ele junta tudo aquilo que ele tinha. Diz aqui a Bíblia que ele leva lá 10 talentos de prata, ou seja, mais de 400 quilos de prata, 6.000 ciclos, é isso? É isso. 6.000 ciclos de ouro. Isso correspondia a mais de 80 quilos de ouro, né? Uma aliança pesa quantos gramas? Você viu quanto você paga. Agora imagina 80 quilos de ouro. Ele junta tudo que ele tinha, porque no conceito dele é o seguinte: a minha cura não tem preço, eu dou tudo para ser curado. Talvez ele daria todos os títulos que ele tinha para ser curado, porque era uma enfermidade presente. Ele olhava para o seu corpo, ele via, ele não podia ter acesso às pessoas de uma forma tranquila. As pessoas sempre ficavam com receio de chegar perto, próximo a ele. Então era um homem que pegou tudo o que tinha e falou assim: se essa pessoa pedir alguma coisa para mim, eu tenho para dar. Se ele pedir 10 quilos de ouro, eu tenho. 20, 50, 100, 80 eu tenho. E se te pedir prata, eu tenho prata. E ele foi até Eliseu, que era um homem de Deus. E quando ele chega lá, Eliseu nem recebe o comandante lá, manda o Geazi, lá, o servo dele, falar com ele. Fala assim: ó, diga para ele lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ser curado. E ele fica muito indignado, porque na cabeça dele, o conceito dele é que o profeta iria sair, ia fazer coisas mirabolantes, ia, sei lá, ser uma fumaceira daqui e dali. Ele chegaria com uma roupa toda espalhafatosa, ia agitar a mão, falar algumas palavras diferentes. Ele esperava que a coisa ia ser meio assim misteriosa, né? Coisas misteriosas. E ele recebe a palavra: tem que mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Ele vai embora, diz a Bíblia que ele vai embora indignado. Indignado também porque o rio que o profeta mandou ele mergulhar era um rio ruim, né? Era o Rio Jordão, o rio, quem sabe, onde as coisas ruins eram lançadas ali.
Ele falou: na minha terra tem 2 rios lá que é maravilhosos, água cristalina e limpa. Ele manda mergulhar num rio poluído, num rio ruim. Aí o servo dele chega, o servo do Naamã chega para ele e diz assim: meu pai, se ele tivesse pedido alguma coisa complicada para você, muito difícil, você não faria? Se ele tivesse pedido para você ir daqui a Aparecida do Norte de joelho para ser curado, você não iria? Como muitos fazem. Fizeram agora, no dia 12 de outubro. Gente andando não sei quantos dias, mais de 100 quilômetros, para ir lá alcançar uma bênção, né? Se tivesse pedido para você ajoelhar no milho e ficar 10 minutos todo dia no milho de ajoelhado, você não ajoelharia, né? Ou como algumas pessoas que não conhecem o Deus, o nosso Deus, aí vai lá no Pai de Santo e fala: você tem que comprar farofa. Farofa é bom, é um churrasco, né? Mas compra farofa, né? E a galinha tem que ser preta, não pode ser de outra cor, porque é preto, né? Aí começa o racismo da coisa, né? E a galinha tem que ser preta, e aí a vela tem que ser vermelha, dependendo do negócio lá. A coisa começa a ficar muito complicada, mas as pessoas fazem e pagam por isso. Ele achou que tinha que pagar também, por isso que ele levou dinheiro. Se ele pedir dinheiro, eu tenho para pagar. E aí ele vai lá com muita relutância e fala assim: olha, mas ele apenas te disse. Ele falou: olha, ele só falou uma coisa simples para você: lava-te e você fica. Essa simplicidade parece que incomoda as pessoas. A Bíblia, gente, é muito simples. O que eu disse? Quem é complicado? Parece nós é que complicamos as coisas simples. No entanto, esse homem, ele reluta. Se não é esse rapaz aqui, o servo dele lá, dizer o seguinte: ele só falou uma coisa, você não faria a coisa mais complicada? Não faria, eu faria qualquer coisa. Ah, mas só falou para você mergulhar, mergulha lá, moço. Ele vai lá, mergulha, 1, 2, 3, 4, 5, né? E em que vez que ele foi curado? Quem sabe? Porque não, quem te falou que foi na 7? Senão ele queria parar no meio do caminho, né? Então só na última, né? Biblicamente falando, o número 6 é o número do homem, e o número 7 é o número de Deus, da perfeição, né? Então, mas também não vai me enveredar por esse negócio, não, senão a casa que você for comprar tem que ser 7, né? A igreja, o número do telefone da igreja qual que é? 3251? Mas não é porque é 7777 que a igreja é mais abençoada que outra, né? Mas existe um significado para esse número 7 aqui, porque o 6 é o número do homem, mas o 7 é o número de Deus. Para dizer o seguinte: olha, o 7 é Deus quem está fazendo, não é o homem, não é o dinheiro, não é a sua projeção, não é o seu status social, não é porque você venceu tantas pessoas, não. A cura vai vir porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aí ele diz o seguinte: voltou o homem de Deus, depois que a carne dele se tornou como de uma criança. Quantos irmãos querem que a sua carne se torne como uma criança? Já imagina? O pé de galinha vai embora. Oh, meu Deus. É um lift espiritual. É isso que chama o negócio. Versículo 15: voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Olha só, entendimento aqui. Veio, versículo 15: pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda onde? Em toda a terra, diga assim comigo: não há Deus como meu Deus. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém, Eliseu falou: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. E ele insistiu, instou com ele para que aceitasse, mas ele o quê? Recusou. Diga assim: a bênção é de graça. Amém? Porque o mérito é do Senhor, não é seu e nem meu. Ele só teve que fazer uma coisa: sair da sua casa e ir até o profeta, sair do profeta e ir até o rio e mergulhar 7 vezes. E ele foi curado. Mas ainda ele falou: eu fico em dívida, eu tenho que dar alguma coisa para esse profeta. Eu disse: não, não é para mim, porque eu não fiz nada. Quem fez foi o Senhor. E aquilo de mais importante aconteceu: ele reconheceu que não há Deus como Deus de Israel. Amém? Eu quero dar uma palavra profética para você. Deus vai te usar de uma forma tão tremenda que as pessoas vão dizer assim: é esse Deus que eu quero.
Quantos querem isso? Então levante as suas mãos agora, feche seus olhos e diga a Ele, fala: Deus, eu quero ser assim, eu quero que as pessoas olhem para mim e queiram o Deus que eu amo, o Deus que eu sirvo, em nome de Jesus. Amém. Aí você vai orar por alguém, a pessoa vai ser curada, a pessoa vai tirar o talão de cheque assim: quanto que é? E você vai dizer o quê? 10 mil reais. E você está devendo o banco, atolado até o pescoço, só está o buraquinho do nariz para fora de dívida, e a pessoa fala assim: quanto que é? E você vai dizer o quê? Não, isso é com o Senhor. O Senhor te abençoe. De graça eu recebo, e de graça eu dou. Amém? Mas o que eu quero enfatizar aqui é que o nosso Deus é um Deus muito objetivo. Ele é muito simples. Vocês lembram daquela história que trouxeram lá um cego de nascença diante de Jesus? E Jesus olha assim: tem água aí? Não tem água. Dá uma cuspida no chão, faz um lodo, reboca lá o olho do cego. O cego onde está cego, está com o olho agora rebocado de terra, né? E fala: vai lá e se lave no tanque de Siloé. Aí o cego vai lá, lava e volta vendo. Cego de nascença, ele era um mendigo. Todo mundo na cidade conhecia que o fulano era mendigo, que era cego. E agora ele está ali vendo. Aí começa toda uma briga ali dos fariseus, porque Jesus havia feito algo extremamente absurdo, que não cabia na cabeça dos fariseus. Ele curou um homem no sábado. Olha só, gente. E eles esqueceram que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado é de descanso para o homem. E Jesus viu aquele homem, porque Jesus fez uma pequena massa, não podia. Porque no sábado não pode fazer isso. Será que a vida de uma pessoa é menor do que uma cura? Ou de um preceito? Ou de algo, de uma lei? E ele é curado. E aí começa aquela indagação, vai lá nos pais do menino: esse aqui é aquele mesmo, esse rapaz era cego, é cego, e ele ficou meio com medo de ser mandado embora da sinagoga, sai fora e vai até o rapaz: escuta, é você, sou eu mesmo. Mas como que é? Esse homem é pecador, porque curando não sabe para ser uma coisa. Se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei. Quantas coisas? Eu era o que? Cego, e agora estou enxergando. Deus é um Deus simples. Irmãos, Deus não precisa de defesa. Ele mesmo tem os seus argumentos. E os seus argumentos são argumentos muito simples. Eu digo o seguinte: se nós não complicarmos, se nós não atrapalharmos, Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Amém. O problema é que nós complicamos a ação de Deus. Amém? Se eu fizer 10 dias de jejum de carne, mais 2 dias de jejum de doce, mais 7 dias de jejum de feijoada, mais 2 dias de não sei o que, aí Deus não vai abençoar por causa do jejum. Deus abençoa porque Ele é bom. Porque Ele é um Deus gracioso. Agora, que você deve jejuar, você deve. Mas não pense que por causa do jejum Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai abrir o seu entendimento. Você vai entender coisas que você não entendia antes. Deus vai te dar graça, uma graça especial, por aquele feito que você está fazendo. Mas a realização dele é sempre pela graça dele, e não pelo mérito humano. Amém, queridos? Ninguém compra a bênção. Então, o que Deus nos pede é que nós sejamos simples como Ele é simples. Existem 2 coisas que nós temos que entender na Bíblia sobre a objetividade de Deus. Primeira coisa, lá em 1 João, não precisa abrir, vocês vão ler, abrir em outros textos. 1 João 5,3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O amor de Deus é: se eu amo a Deus, eu guardo os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Diga assim: os mandamentos de Deus não são pesados. Ah, mas está pesado, pastor. Então cuidado, que tem coisa de homem nessa história. Não tem coisa de Deus. Porque a Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia está dizendo que aqui em 1 João, que os mandamentos de Deus não são pesados. Amém? A outra coisa que nós temos que entender, diz assim: toda lei se cumpre, se resume em um só preceito. Imagina uma coisa, irmãos. Deus pega um livro como esse, que tem mais de 1000 e tantas páginas, 66 livros, e Ele resume esse livro num só mandamento. Qual é o mandamento?
Amar quem? Diga para o teu irmão, amar a você, como eu me amo. Amém? As pessoas muitas vezes não amam as pessoas porque elas não se amam. Então o texto diz assim, Gálatas 5,14: toda lei, todo mandamento, todo preceito se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então Deus pega um monte de informações. As pessoas falam assim, pastor, eu leio a Bíblia, eu não entendo, pastor, é complicado demais. Não, não é complicado demais. Ele está dizendo, quer cumprir a lei? Quer cumprir tudo que está escrito aqui? Ame a pessoa que está ao seu lado. Aquela pessoa que você não conversa com ela, vai lá e pede perdão a ela. Aquela pessoa que você pediu emprestado, ela não devolveu e agora você não quer nem conversar com ela, é essa pessoa que você tem. Amém? Quem já teve alguma dificuldade com alguém na vida assim? Ficou muito ruim o teu relacionamento? Levanta a mão. Só isso. Se for com 2 pessoas, 2 mãos, né? Mas se for 3, vai levantando a perna, vai os cabelos na cabeça. Mas na verdade, irmãos, ou nós entendemos o princípio bíblico, que é simples, né? Porque o que acontece? Esse tempo atrás, tive lá uma dificuldade com uma pessoa, eu fiquei muito aborrecido com o que ela fez, eu me portei mal com ela, e quando eu fui em Deus, com todos os meus argumentos, Deus disse, falou o que para mim? O que vocês acham? É perdão. Mas aí nós não sabemos ouvir isso. O que nós falamos? Não, Deus, espera aí, o senhor não está entendendo. A gente fala assim, Deus não está entendendo. É eu que estou entendendo. O senhor não está entendendo bem a situação é essa. Eu não fiz nada, foi a pessoa que fez contra mim. Deus disse, não, eu sei disso. Mas sabe o que é? O senhor não está entendendo ainda, né? E vai querer convencer Deus, gente. Aí Deus, você fala um monte de coisa para Deus, e aí Deus, o senhor me fala, vai lá e pede perdão. É simples ou não é? Só que nós o quê? Ah, meu Deus. Aí a carne grita, as razões vêm para cima. E entre marido e mulher, como é que é? Aí acontece lá, daí coisa, você já falou para o marido fazer aquilo quantas vezes, irmãs? E o cabra não faz. E não faz, e aí você vai conversar com ele, ele acha que tem razão ainda. É incrível esse negócio. Você fala, meu filho, mas está claro como um dia você não está enxergando. Eu falo assim, não, parece um ET, né? E os maridos aí que já pediram para a esposa, vem, controla, não gasta tanto assim. Você já falou isso quantas vezes? 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Fala dele. Nós estamos ficando vermelho. Assim, bem, você não sabe. Era uma promoção. Sabe aquela coisa que aparece quantas vezes na vida? Nossa, que vida curta, né? É oportunidade, é aquela coisa. E aí Deus fala assim, vai lá e pede. Diga para o marido, aí Deus fala, aí o marido fala assim, o que eu faço, Deus? Assim, a minha esposa. Mas pastor, mas Deus, a minha esposa. Aí vem a mulher, vai lá, a esposa falar com o marido, com Deus, e Deus fala o quê? Seja submissa. Difícil, hein, mano? Aí pegou, hein? Aí saiu o sangue. Mas Deus é um Deus simples, e eu vou mostrar isso para vocês. Que quando Deus ele vai falar com alguém, quando Ele pede algumas coisas para nós, Ele não pede 10 coisas. Dificilmente você vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer, eu quero que você mude nisso. Deus não vai fazer isso. Ele vai dizer, Senhor, você tem que mudar nisso. Ele vai fazer, Ele vai falar aquilo uma vez só. Amém, irmão? Vamos lá comigo então, agora eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Vai lá. Nós vamos numa jornada agora aqui de 5 textos, mas eu quero que você acompanhe comigo. Marcos capítulo 10.
Diz assim a palavra. Capítulo 10, 10, versículo 1. E Jesus, fitando, olhando, né? O amou. Jesus o quê? Ei, gente. O Jesus o quê? O amou. Versículo 21. 10, 21. O que eu falei? 10, 1. 10, 21. 10, 21. E Jesus, fitando o quê? O amor, e disse: quantas coisas? Só uma. Diga assim comigo: só uma. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se o quê? Triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha aqui, primeira coisa. Esse rapaz chega diante de Jesus falando assim: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ah, não matarás, não adulterarás. Aí começou a falar os 10 mandamentos lá. Aí Jesus olhou para ele e o amou, porque Jesus é amor. Jesus não falou com ele com raiva, com disciplina, não, com amor. Ele falou assim: mas falta quantas coisas? Uma coisa. Só uma coisinha só. Você, ele não disse isso, eu vou estar parafraseando aqui, né? Você está precisando tirar do seu coração do dinheiro. O dinheiro está competindo comigo. Então, vai e vende tudo que você tem, dá para os pobres e me siga. E você terá um tesouro aonde? Porque o tesouro dele estava onde? Na terra. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O coração dele não era de Deus. O coração dele era das riquezas, das propriedades. No entanto, ele foi embora. Ele tomou uma decisão muito errada. Ele foi embora contrariado. Ele estava o quê? Contrariado. Como estava o Naamã. O Naamã ficou o quê? Contrariado. Mas ele fez. Esse jovem foi embora contrariado e perdeu a vida eterna por causa de riquezas. Queridos, eu quero dizer algo para você. Irmãos, eu estava ontem nos jovens. Eu trouxe aqui um rapaz, um jovem também, que ele é campeão de braço de ferro, foi 12 vezes campeão nacional de braço de ferro e foi o terceiro no mundo de braço de ferro na modalidade do peso dele. Rapaz muito forte e tal, ele veio aqui e deu testemunho. Ele, nascido aqui em Campinas, foi criado numa família muito equilibrada, estudou aqui no liceu, tem coisa, fez o objetivo, mas ele começou a entrar primeiro no vício das bebidas. E depois ele foi para as drogas e se afundou na bebida e nas drogas. Ele falou isso aqui na frente, a esposa dele está sentada ali. Ele disse assim: tudo aquilo que eu tenho não me garantiu uma vida livre de vício. E o meu objetivo, eu só tinha um objetivo na vida. Qual era? Ir para o exterior, usar droga até morrer. Esse era o objetivo dele. Olha só que objetivo maldito e maligno. E você até que um dia, num lapso de lucidez, eu pedi ajuda e Deus me pensou e me salvou. E ele disse assim: vai fazer 4 anos e 5 meses que eu estou limpo. A palavra é essa: eu estou limpo, sem usar nenhum tipo de bebida alcoólica e sem nenhuma droga. E hoje eu sou empresário, nós temos prosperado. E até quando eu recebi o convite de vir aqui, nós trabalhamos muito. E até pensei em não vir, mas o Espírito Santo falou assim: fale daquilo que eu estou fazendo na sua vida. Ele veio até aqui e ele investiu o sábado à noite dele aqui. Eu estava falando isso para os jovens, irmãos. Muitas vezes nós queremos nos parecer com o mundo. Eu estava falando sobre o que é escravidão, né? As pessoas acham que liberdade é fazer aquilo que dá na cabeça. Ah, eu tenho vontade de fazer isso, eu faço. Isso é liberdade. Se eu tenho vontade de ter um envolvimento com um homem, eu tenho, com mulher, eu tenho, e isso é liberdade. Se eu tenho vontade de fumar, eu fumo. Se eu tenho vontade, isso não é liberdade, isso é escravidão. Porque é isso que vai dominar a sua vida. Eu falei aqui para os jovens. Ele achava que era livre, porque ele ia para fora, para o exterior, ia para onde ele queria, mas estava escravo, dominado por aquilo. Amém? Não? A questão é que o diabo ele quer nos escravizar, e Jesus veio para nos libertar.
E esse rapaz precisava de uma libertação, porque ele estava com seus pés alicerçados no mundo, como aquele jovem estava também, com sucesso, onde ele ia, ele ganhava, ganhou muitas medalhas, ganhou muitos campeonatos, mas ele disse assim: a alegria que eu tenho hoje, eu não tenho nada disso, me deu tanta alegria como eu tenho hoje, porque isso é liberdade, é a liberdade que eu tenho para escolher a Cristo. Esse rapaz estava tão sufocado e tão enraizado nas coisas desse mundo, nos bens, no sucesso profissional, naquilo que estava acontecendo, que ele jamais poderia pensar de disponibilizar aquilo para o reino de Deus. Amém? Muitas vezes eu olho na rua, está escrito assim, no carro da pessoa, propriedade exclusiva de Jesus, eu penso: será que é mesmo? Se Jesus pedir esse carro para a obra dele, para o reino dele, será que é de Jesus mesmo? E essas coisas vão nos amarrando, vão nos prendendo. Mas Jesus, ele chega para esse homem, para esse jovem rico, próspero, e fala assim: ó, está tudo certo na sua vida, mas está faltando o quê? Uma coisa. Eu quero te libertar dela. Me siga sim, mas abandone isso, porque isso está te levando para o inferno. Porque por trás de um dinheiro onde Deus não está, há um espírito maligno que nos prende, que nos rouba e assim por diante. Há pessoas que antes de prosperar, ela estava sempre na igreja, mas agora que prosperam não estão mais, porque o dinheiro, existe um Deus por trás dos recursos materiais. Mas Jesus apontou uma coisa, por isso que eu digo para você: quando você está diante da presença de Deus, Deus não vai te falar de 10 pecados seus, Ele vai falar de apenas um. Ele vai te apontar um, Ele vai aguardar que você resolva isso, em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa, Lucas capítulo 10. Vai comigo aí, vira um pouquinho da página para frente. Lucas capítulo 10, no verso 42, diz assim: vamos lá? Amém? Entretanto, quanto que é necessário, igreja? Deus pede muito, sim ou não, gente? Pouco é necessário, ou mesmo quantas coisas? Uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu já falei sobre esse texto uma vez. Eu estou ampliando uma ministração, porque quando eu citei de uma só coisa, eu só citei esse texto. Porque Jesus entra na casa de Marta e Maria, e a Marta fica ali tentando servir a Jesus, e fazendo muitas coisas, e ela reclama para Jesus, fala: Jesus, fala com a minha irmã, estou sozinha aqui servindo. E ele fala: Marta, Marta, você está muito inquieta, muito preocupada, calma, para um pouco. A Maria, ela escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada, porque a Maria estava ouvindo coisas da eternidade, espirituais. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos empenhamos tanto na nossa vida. Por isso que Jesus fala do jovem rico. Nós queremos progredir, queremos crescer, não tem nada errado nisso. Mas quanto tempo nós despendemos para as coisas nossas desse mundo? Quanto tempo nós corremos atrás das coisas? Acordamos de manhã, saímos correndo para o trabalho, voltamos à tarde, talvez fazemos um curso à noite, mas não paramos para ouvir a Deus. E Jesus está falando: olha, eu estou te pedindo uma só coisa, e essa coisa, ela é eterna, e essa bênção não será roubada, que é você parar e me ouvir um pouco. Amém? Mas as pessoas estão tão assoberbadas, estão tão correndo de um lado para o outro, que elas não param para ter um tempo com Deus. E Jesus chega e fala assim: olha, ô Marta, pouco é necessário. Para, eu não preciso de tanta coisa assim. Descomplica a coisa. Sei lá, faz um cafezinho com bolacha, eu não venho aqui para comer. Mas ela queria servir. Não está errado nisso. Mas ela estava abrindo mão daquilo que era realmente importante. Jesus está dizendo: você está trocando os valores. Amém? Cuidado com aquilo que você pega. Eu me lembro de um pastor amigo meu, que tudo que precisava ele falava: não, pode deixar que eu ajudo. Não, pode deixar, não sei o quê. Fiquei implicado com aquilo. Ele era pastor, co-pastor comigo ali. E um dia eu mandei ele num ponto de missões, aqui no Vale da Bênção. Quando ele voltou entusiasmado, gostava de missões, foi missionário lá na África por muitos anos, depois voltou assim, muito estimulado. Eu falei: e aí, como é que? Nossa, foi uma maravilha.
falei, você assumiu alguma responsabilidade lá? Porque já sabia da peça, conhecia. Ele baixou a cabeça, deu uma risadinha e falou assim, eu estou responsável por tal coisa. Eu falei, rapaz, você não dá conta nem das coisas aqui. E enquanto ele foi, eu elenquei, sabe quantas coisas, quantas atividades ele tinha na igreja? 16. Não fazia nada direito. Jesus está dizendo, pouco é necessário. Uma só coisa, me ouça. E aquilo que você tem de ministério, não pegue de 10 coisas, pega uma, duas, quanto muito, e faça bem. Amém? A hora que eu vou te procurar, eu te acho, senão eu não vou te achar. Nem Deus te acha. Deus fala, cadê aquele irmão? Cadê aquele meu filho? Tá que nem bolinha de videogame, que negócio assim, né? Não para. Então Jesus está dizendo para ela, é hora de você me ouvir. Ouvir a Deus é ler a palavra. E a hora de você falar comigo é oração. Amém? Não? Somos exímios profissionais, ou empregados, ou gerentes, ou chefes, ou qualquer coisa. Mas muitas vezes nós somos exímios, pessoas que vão ouvir a Deus e parar para dar um tempo para ouvir. Terceira coisa, Filipenses capítulo 3. Vai lá comigo, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Quantas coisas faltavam para aquele homem rico? Quantas coisas eram necessárias para a Marta? Versículo 13. Irmãos, acharam aí? Quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas quantas coisas eu faço? Uma coisa, diga comigo, uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele pegou tudo aquilo que ele sabia, pegou toda a vida dele, todo o ministério dele, e ele disse assim, eu quero fazer quantas coisas? Uma coisa, eu quero esquecer o meu passado. Eu quero esquecer o tempo que eu arrastava os crentes e jogava eles na prisão. Eu quero esquecer o tempo que eu não tinha discernimento espiritual. Eu estava perseguindo a Jesus. Eu quero esquecer esse tempo. Eu quero pegar todos os meus diplomas e todo o meu conhecimento e eu classifico isso como refúgio por causa do conhecimento de Cristo. Eu quero apagar o meu passado. Eu não quero olhar para trás, mas eu quero olhar para frente em nome de Jesus. O passado, quando você fica olhando para ele, te traz depressão. O futuro, quando você fica olhando e aguardando, vai acontecer, vem a doença, vem a ansiedade. Então viva hoje. Jesus fala assim, viva hoje, porque basta cada dia o seu próprio mal. Viva agora. Lógico, projete o futuro, mas não permita que esse projeto te tire a tranquilidade e a certeza e a convicção de que aquilo vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Hoje eu orei com uma irmã, ela teve uma grande visão. Na hora da visão nós oramos juntos. Agora ela terminou de completar aquilo, mas está faltando alguns detalhes. Eu falei assim, pastor, eu estou ansiosa. Eu falei assim, é aí que você está errado. E se você continuar assim, o negócio não vai dar certo. Porque Deus não falou com você. Então por que você está preocupado? Não, é que falta 2 semanas para fazer. Pode falar, porque Deus é o dono de todas as coisas. Amém? E eu vou falar isso agora aqui. Então não viva no passado e nem viva no futuro. Viva no presente e aponte para o futuro em nome de Jesus. Glória Amém? a Deus. 2 Pedro capítulo 3 diz assim, e mais para frente, vamos lá. 2 Pedro capítulo 3. Eu quero que nessa noite, se a sombra do passado está sobre a sua vida, é hora de você tomar uma decisão, de fechar a porta para as coisas antigas. Amém? Às vezes você conversa com pessoa e fala assim, olha, eu estou ferido com meu marido, com minha esposa. Por quê? Porque há 5 anos atrás ele falou isso para mim. Meu Deus, perdoa, fecha a porta, vive o melhor de Deus hoje com seu cônjuge, em nome de Jesus.
Ah, pastor, mas ele fica repetindo as coisas. Feche a porta para o passado. Não vive à mercê do passado, na sombra do passado, nas palavras do passado. Perdoe, cancele isso na sua vida, em nome de Jesus. Qualquer acontecimento que não faça bem para você, aplique aí o sangue do Cordeiro, porque ele é eficaz, em nome de Jesus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, diz assim: há todavia, quantas coisas? Uma coisa, amados, que não deveis o quê? Então ele está dizendo de uma coisa que você e eu não devemos esquecer. Qual é? Que para o Senhor, diga assim, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Então eu disse para essa irmã, eu falei assim: olha, acabamos, no final do culto ela estava assim ainda, acabamos de ministrar aqui para Deus um dia como 1000 anos. O que eu não consigo fazer em 1000 anos, Deus faz no dia. Amém? O que um pai e uma mãe não conseguem colocar no coração de um filho e fazer a mudança, a transformação desse filho, dessa filha, Deus faz no instante. Porque Deus é Deus. Glória a Deus. É só nós entregarmos nas mãos dele e não buscarmos mais. Amém? Não? Amém. Quantos aqui já entregaram? Jesus está entregue nas suas mãos. Glória a Deus, foi embora para casa. E no outro dia pegou de volta. E ficou. Mas pastor, como é que eu sei que eu peguei de volta? Ansiedade, angústia, preocupação. Ora, o amanhã pertence a quem? A mim ou a Deus? Então diga para o teu irmão: descansa, meu querido. Amém? Mas não vai dar tempo, pastor. Está muito em cima da hora, ela estava dizendo. Está muito em cima da hora. É muito pouco tempo para isso, para eu conseguir fazer isso. Para Deus, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus reduz 1000 em 1, e 1 em 1000, e aumenta para 1000. Amém? Amém. Deus te derrama uma bênção hoje, você vai poder abençoar 1000 pessoas. Aleluia. Amém, querido? Amém. Então esse Deus é um Deus maravilhoso. Ele está dizendo aqui: olha, você não precisa ficar lembrando de muitas coisas. Olha só o que ele está dizendo. Não precisa ter muita coisa na tua cabeça, mas guarde uma coisa só, que você não pode esquecer: que Deus está no controle do tempo. Amém? Não? Amém. O tempo é dele. Amém? O Kairos é dele. Deus é soberano. E nós temos que nos desvincular do Cronos, que é o tempo natural nosso, e nos vincular no Kairos de Deus. Porque o tempo de Deus não é o tempo natural. Porque a nossa falou isso muito claramente um tempo atrás aqui. Amém? Não? Amém. Salmo 27. Agora você volta lá no meio da sua Bíblia. Quero terminar com isso. Quantas coisas nós não devemos esquecer, igreja? Quantas coisas faltavam para o jovem lá? Rico? Quantas coisas são necessárias? E quantas coisas Paulo tinha que fazer? Uma coisa: esquecer. Amém? Esqueça as coisas ruins e guarde na memória as coisas boas, em nome de Jesus. Amém? Vira para o teu irmão assim: tem mais coisa boa aí do que ruim. Pode ser. Ah, tem. Glória a Deus. Sim ou não? Sim. 27, 4. Salmo. Quantas coisas peço ao Senhor? Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa fazer o que, igreja? Morar na casa do Senhor todos os dias da minha. Para quê? Contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Quantas coisas Davi, ao escrever esse salmo, estava pedindo a Deus? Uma coisa. Então nós vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, vamos vender as nossas casas, vamos morar tudo aqui na igreja, tá certo? Não dá para fazer isso. Vai virar briga esse negócio, né? Ah, então vou comprar uma fazenda e vamos dar um pedacinho para cada um. Ih, vai pedir açúcar emprestado, vai devolver a xícara, vai virar briga, tá? Não vai funcionar esse negócio, né? O menino está jogando bola, vai quebrar a vidraça lá da casa, não vai funcionar. Mas ele não está dizendo de local físico, ele está dizendo de presença de Deus. Ele chega, irmãos, se Deus chegasse para você agora e falasse assim: ó, eu quero que você peça para mim uma coisa nessa noite, o que você pediria? Que nem Deus perguntou para Salomão: Salomão, o que você quer nesse momento da sua vida? Porque varia dos momentos, né?
varia dos momentos. O que você quer nesse momento da sua vida? Você quer a morte dos inimigos? Você quer ficar rico? Você quer ser soberano? O que você quer, Salomão? Eu disse, não, Deus, eu quero uma coisa. O Senhor me dê sabedoria para cuidar desse povo, para apacentar esse povo. Então está dado. E junto com a sabedoria vai vir o quê? Tudo isso que você não pediu. O Davi chega para Deus e diante de Deus ele fala assim, Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Eu não sou pedinte, não. Eu não quero estar pedindo muita coisa. Eu quero pedir uma coisa só. Eu quero estar na tua presença. Glória a Deus. Me ajuda a estar na tua presença. Lá em casa, enquanto eu estou na frente da televisão, eu quero estar na tua presença. Eu quero que o Senhor se agrade daquilo que eu estou vendo na televisão. Amém? Amém, jovens? Quando você está lá com o seu namorado, namorada, tá? Eu quero estar na presença de Deus. Lá no cinema, no escurinho do cinema. Senhor, o Senhor está aqui. Amém? Você que é jovem, antes de pensar em fazer alguma coisa, dá uma olhada. Jesus está ao seu lado. Dá para fazer? É possível fazer isso? Eu quero estar na tua presença. E eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque eu vou ser punido. Porque eu vou pegar uma enfermidade. Aí eu vou dar o dízimo, senão eu vou falir. Não. Eu estou fazendo isso porque eu estou na tua presença. Eu amo o Senhor. Eu faço por amor. Eu não estou fazendo por causa de uma consequência ruim. Deus não quer isso de nós. Mas Ele pede que eu possa morar. Agora dá uma olhadinha no versículo 3, que antecede o 4. Ele diz assim: ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda terei o que, gente? Confiança. No versículo 5: pois no dia da adversidade, no dia difícil, no dia complicado, no momento que eu estou vivendo triste, Ele me ocultará do seu pavilhão. Ele vai me esconder, e no recôndito do seu tabernáculo, do seu quê? Casa de Deus de novo, presença de Deus, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. A minha cabeça estará sobre os meus inimigos, porque, Senhor, eu estou na tua presença. Eu vou trabalhar, estou na tua presença. Eu vou atender um cliente, visitar um cliente, estou na tua presença, Senhor. Estou na tua presença. Eu atendo um telefone, estou na tua presença. O guarda me para porque eu ultrapassei o limite da velocidade. Estou na tua presença, Senhor. Seu guarda, por favor, pode multar, vai. Não, não é assim também. Seu guarda, dá para relevar? Não dá, então multa. Estou na tua. Tem gente que fica bravo com o guarda. Está errado. Quem aqui já transgrediu uma lei, o guarda te parou e você ficou com raiva do guarda? Faz assim. Cabe isso na cabeça? E teve gente que não teve coragem de levantar a mão. Verdade. Coisa séria. Ficou com raiva do sujeito. A pessoa fala assim: posso entrar por aqui? Aí tem um segurança que fala assim: não, aqui não pode entrar por aqui, tem que ser por lá. Fica com raiva de segurança. Esse dia eu estava no banco e a moça foi tirar o dinheiro. O banco, a agência dela não era daqui, ela foi tirar o dinheiro. E a caixa falou assim: olha, o valor que você pode tirar máximo é tanto aqui, porque não é tua agência. Mas que banco é esse? E deu um pedido na mulher lá, velho. Nervosa, tem coisa. Gente, é norma. Não tem como. Vai fazer outra coisa. Não adianta você brigar. O cara é o dono do banco. Você está falando com o dono do banco ali? Estou falando com uma pessoa que trabalha no banco. Não tem culpa disso. Amém? Coisa séria, né? O banco, enquanto tem dinheiro, está tudo bem. Agora que eu estou precisando, não quer me emprestar. Já falaram isso? Parece que o sujeito lá está. Então ele diz aqui: uma coisa eu peço ao Senhor, eu quero estar na tua presença. Queridos, quero encerrar dizendo algo para você. Davi, ele pede quantas coisas para Deus? Uma. E Deus pede quantas coisas de nós? Uma coisa só. Sabe o que ele pede para nós? Filho meu, dá-me o quê? Ele só pede o nosso coração. Ele não pede nada nosso, a não ser o nosso. Pegue o seu coração essa noite. Fala: Deus, o Senhor está pedindo, então eu dou o meu coração para o Senhor. Mas eu quero pedir algo para o Senhor. E aí, peça uma coisa para Deus essa noite. Uma coisa só. Semelhante a esses homens aqui. O que você gostaria que Deus te desse nessa noite? Peça bem. Porque aquilo que você pedir, Deus vai te dar. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em terra. Aleluia.